Vindicação do William Branham de ataque pela revista Profecia. Esta é uma matéria publicada pela revista A Voz da Cura, de novembro de 1954, mencionando o testemunho de um ministro inglês que presenciou in loco a cura da senhorita Florence Nightingale quando o irmão Branham orou por ela de passagem pela Inglaterra em 1950. Este testemunho, somado com o da própria senhorita Nightingale, ajudou a desmascarar um artigo publicado numa revista inglesa que chamava William Branham de falso e que a senhorita Nightingale nunca havia sido curada. Tanto em vida como depois de sua morte, William Branham sempre foi perseguido por incrédulos que, por meio de mentiras, procuravam desacreditar o seu ministério e sua mensagem, por inúmeros motivos. Mas a grande verdade é que Deus sempre esteve do lado de seu profeta, vindicando a comissão que lhe foi dada. E mesmo hoje, Deus continua fazendo isso, dando-nos provas infalíveis de sua realidade e de que a mensagem entregue por William Branham é a sua palavra restaurada para a noiva eleita do tempo do fim. Satanás sempre fez uso de mentiras para tentar aviltar esta mensagem e o ministério de William Branham. Porém, a verdade sempre tem prevalecido, provando ser este um ministério genuíno, e jamais mentira alguma pôde prevalecer frente ao ministério do irmão Branham, tanto no presente como no passado, como nos mostra essa matéria que agora iremos mostrar na sua íntegra, o qual dará ao leitor e ouvinte uma prova dessa realidade. O editor da Voz da Cura, reverendo Gordon Lindsay, começa o seu artigo dizendo o seguinte: um sério ataque foi feito ao irmão Branham pela revista Profecia, a qual, na realidade, declara que o irmão Branham é um falso e que a cura da senhorita Florence Nightingale Shirlow, a quem ele ministrou, era uma farsa. O caráter insolente e vitriólico do ataque trai o espírito de Satanás daqueles que fizeram isto. O editor de A Voz da Cura estava presente na ocasião em que a senhorita Florence Nightingale Shirlow recebeu oração, embora não no quarto. A carta a seguir veio do reverendo Gillan Francis, que também esteve presente na época em que esta mulher recebeu a oração. Sua carta fala por si mesma. Por coincidência, o reverendo Gillan Francis, da estrada King Edward, número 98, Swansea Glen, Gales do Sul, está vindo para a América em breve. Aqueles que desejarem contatá-lo ou convidá-lo para uma reunião podem escrever para este endereço. Ele é um proeminente evangelista, viajante e escritor e tem discursado em grandes convenções e reuniões de jovens. Ele estará disponível desde abril até junho de 1955. Gordon Lindsay, editor. Amado irmão Lindsay, saudações. A fim de me apresentar, sou o ministro que encontrou o irmão William Branham e o grupo de 4 membros, que incluía você mesmo, no aeroporto de Londres na Sexta-feira Santa de 1950. E você se lembrará que, na tarde seguinte, no domingo, o irmão Branham e eu visitamos a senhorita Florence Nightingale Shirlow na casa de sua mãe, na Clarendon Road, número 11, em Londres, W.I. A notícia da investigação a respeito da senhorita Shirlow chegou até a mim, mas eu não tenho entrado em contato com The World Science Review, quando na realidade havia alguns pequenos detalhes no relato de Julius Stanisclef que não estavam totalmente exatos, mas eles não afetam de modo algum na cura milagrosa de nossa irmã, a senhorita Shirlow. Nós fomos as únicas 4 pessoas no quarto daquela tarde de domingo, consistindo na senhorita Shirlow, sua mãe, o irmão Branham
e eu mesmo. E você provavelmente se recordará que nós ficamos lá por mais de 1 hora. Quando a atmosfera parecia ter sido mudada com a presença e o poder de Deus, o irmão Branham pegou a mão da senhorita Shirlow e ofereceu uma curta oração, depois que ele pediu a ela que comesse. Isso foi tudo que aconteceu naquele quarto. E você se lembrará que o irmão Branham, você mesmo, o irmão Moore e o irmão do irmão Branham retornaram para a sua casa para o chá. Ainda que a recuperação da senhorita Shirlow levasse algumas semanas, eu estava em constante contato com ela durante este período. Sua cura, no entanto, foi milagrosa, e eu posso confirmar a exatidão de ambas as suas fotografias antes e depois da visita do irmão Branham. Qualquer outra informação que você queira requisitar sobre este assunto, eu ficarei muito feliz em escrever a você quando requisitado. Reverendo William Francis. Em 24 de janeiro de 1950, o irmão Fred Bosworth mostrou a William Branham uma foto de uma Florence Nightingale de Durban, África do Sul, que sofria de câncer na entrada do estômago, que foi fazendo com que ela lentamente morresse de fome. Ela era uma mulher alta, mas agora pesava apenas com cerca de 22 quilos e era um mero esqueleto. Ela havia escrito pedindo para o irmão Branham para vir à África do Sul para orar por ela. Soube-se que ela era uma parente distante de Florence Nightingale, que fundou a Cruz Vermelha. Naquela noite, eles oraram para que Deus pudesse torná-la completamente sã. 8 semanas mais tarde, enquanto no caminho para a Finlândia, o grupo Branham desembarcou na Inglaterra e quando eles entraram no aeroporto internacional, o nome de William Branham foi chamado pelo sistema do alto-falante público. Florence Nightingale havia chegado ao aeroporto apenas 15 minutos antes e os que com ela vieram queriam que o irmão Branham viesse orar por ela rapidamente, porque ela estava morrendo. Quando eles se conheceram em seu hotel, ninguém no grupo alguma vez tinha visto uma mulher em um estado tão lamentável. Ela estava tão magra que sua pele se aderia aos seus ossos e até mesmo se aderira para trás através dos vazios em sua pelvis. Sua dor e fraqueza era tanta que descrever era quase impossível. Ela perguntou se poderia apertar a mão do irmão Branham, requisitando a enfermeira para levantar a sua mão, porque ela era pouco mais do que apenas ossos. Ela implorou para que ele orasse para que Deus a deixasse morrer. Ele perguntou a ela: "Você é cristã?" E ela sussurrou: "Sim." O irmão Branham, então, guiou os presentes numa simples oração. Ao se ajoelharem, ele começou: "Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Autor da vida eterna, doador de toda a boa dádiva." Quando ele chegou a esse ponto, uma pomba voou desde o grosso nevoeiro de Londres e pousou no parapeito da janela. Ela permaneceu lá, arrulhando e andando ao longo do peitoril até que a oração fosse concluída com um amém. Em seguida, ela voou de volta para o nevoeiro. Um ministro da Igreja da Inglaterra estava entre os presentes e perguntou: "Você notou aquela pomba?" E um outro ministro informou: "Não era um animal de estimação." Quando o irmão Branham começou a dizer que ele havia pensado que fosse um animal de estimação, o Espírito de Deus pairou sobre ele e ele teve uma visão de Florence Nightingale andando por uma rua em perfeita saúde. Imediatamente ele declarou:
Assim diz o Senhor, irmã, você viverá e não morrerá. Enquanto saíam do quarto, o irmão Ern Baxter engasgou. Como ela poderia viver? Deus precisará criar uma nova mulher? 8 meses depois, o irmão Branham recebeu outra foto de Florence Nightingale, desta vez mostrando um retrato de sua saúde pesando 70 quilos. Ela retomou a sua carreira própria de enfermagem. Em 1960, o irmão Branham relatou que uma revista na Inglaterra havia publicado um artigo afirmando que o testemunho de Florence Nightingale era falso, e então ele procurou por uma cópia do artigo para que fosse enviado a ela na Inglaterra, onde ela estava morando. Florence Nightingale foi até o homem que havia escrito o artigo e o desafiou com: quem disse que esse testemunho não estava certo? O homem então escreveu para o irmão Branham uma carta de desculpas, informando que ele havia tomado a palavra de uma outra pessoa sobre isso.